O céu escurece em pleno dia, o vento sopra poeira pelo deserto e o silêncio toma conta do Egito, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Então, a pergunta surge, pesada, inevitável. E se uma nação inteira tivesse desafiado Deus e pago o preço, praga por praga? Não estamos falando de lendas suaves ou histórias infantis, mas de uma sequência de acontecimentos tão extremos que parecem cenas de apocalipse. Rios virando sangue, pragas invadindo casas, doenças espalhadas no ar, gritos ecoando durante a madrugada. Cada sinal mais assustador que o anterior. Nesta história, o maior império da época, orgulhoso e invencível, começa a desmoronar diante de forças que ninguém consegue controlar. E tudo começa com um homem simples, um cajado na mão e uma mensagem direta: deixe meu povo ir. A partir desse momento, o Egito nunca mais seria o mesmo. Anos antes, os hebreus viviam como escravos, trabalhando até a exaustão sob o sol escaldante, construindo cidades, templos e monumentos para um faraó que se acreditava um Deus vivo. Correntes, chicotes, fome e medo faziam parte da rotina, até que Moisés retorna do deserto com uma missão impossível: confrontar o homem mais poderoso do mundo. A câmera acompanha sua entrada no palácio. Colunas gigantes, soldados armados, o trono elevado e uma frase que ecoa pelo salão. Assim diz o Senhor: liberte o meu povo. O faraó ri. Para ele, aquilo é loucura. Um pastor contra um império, mas a recusa acende algo maior. Não seria apenas uma negociação política, seria um confronto direto entre orgulho humano e poder divino. E cada não dito pelo faraó traria uma consequência cada vez mais devastadora para todo o país. Então, o impossível acontece. As águas do Nilo, fonte de vida do Egito, começam a escurecer, engrossar, até se tornarem sangue. Peixes mortos boiam na superfície. O cheiro é insuportável. Ninguém consegue beber. O pânico se espalha. Mas é só o começo. Rãs surgem aos milhares, invadindo casas, camas, cozinhas, cobrindo o chão como uma maré viva. Quando finalmente morrem, montes de corpos apodrecem nas ruas. Em seguida, insetos, moscas, pragas que picam, contaminam, não deixam ninguém dormir. A sensação é de sufocamento constante. Cada praga parece atingir algo essencial: água, alimento, saúde, descanso. O que antes era um império organizado se transforma em caos absoluto. E mesmo vendo tudo isso, o coração do faraó continua endurecido. Ele promete libertar o povo, depois volta atrás. E a cada mentira, a próxima praga chega ainda mais forte. O gado começa a cair morto nos campos. A economia desmorona. Feridas surgem na pele das pessoas, chagas dolorosas que queimam dia e noite. O céu, antes limpo, se fecha em nuvens pesadas, e uma tempestade de granizo e fogo despenca sobre plantações, casas e animais, destruindo tudo pelo caminho. Nada cresce, nada sobrevive. Logo depois, nuvens de gafanhotos cobrem o horizonte, devorando o pouco que restou. A câmera mostra o Egito sendo lentamente apagado, como se a natureza inteira tivesse se voltado contra ele. E quando parece que não pode piorar, a luz desaparece. Uma escuridão densa cobre a terra por dias. Não é noite comum, é um breu sufocante, onde ninguém enxerga o próprio rosto. O medo domina. Pela primeira vez, até os mais poderosos tremem, sem saber o que ainda está por vir. Mas a última praga não atinge colheitas ou animais. Ela atinge famílias. Moisés avisa: naquela noite, algo atravessaria o Egito. Um juízo silencioso. Cada casa, sem o sinal de proteção,
sofreria uma perda irreparável. A tensão cresce enquanto pais abraçam filhos, portas se fecham, lamparinas apagam. O vento sopra pelas ruas vazias. Então, no meio da madrugada, gritos, choros en desespero, das casas mais pobres ao próprio palácio. O primogênito de cada família é atingido. O império inteiro acorda em luto. O faraó, quebrado, finalmente cede. O homem que se dizia Deus agora implora para que os hebreus partam. Não há mais orgulho, só dor. Em uma única noite, o Egito entende que estava lutando uma batalha que nunca poderia vencer. Com tochas iluminando o caminho, milhares de hebreus deixam a cidade às pressas, carregando tudo o que conseguem, atravessando o deserto, rumo à liberdade. Atrás deles fica um império ferido, devastado, marcado para sempre por 10 sinais que ninguém jamais esqueceria. A narração desacelera, reforçando a dimensão do que aconteceu. Não foi apenas punição. Foi um confronto entre poder humano e algo muito maior. E a pergunta final ecoa para o espectador, enquanto a tela escurece lentamente. Se o maior império da antiguidade caiu por causa do próprio orgulho, o que aconteceria se a história se repetisse hoje? O som distante do vento encerra o episódio, deixando a sensação inquietante de que algumas histórias não são apenas antigas. São avisos